Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de número 9 do curso de Python do canal Mania de Código. Eu sou Evaldo Volkers. Hoje nós vamos falar sobre listas. Listas são coleções de objetos que podem ser de qualquer tipo de dados, inclusive outras listas. As listas são mutáveis, podendo ser alteradas a qualquer momento. Veja a sintaxe para a criação de uma lista. Lista recebe o caractere de atribuição. Aí nós passamos os elementos da lista entre colchetes. Vamos criar uma lista. Você pode criar uma lista vazia e depois adicionando elementos, ou já pode criar uma lista definindo os seus elementos. Da seguinte forma. Lista. Essa é a criação de uma lista vazia. E agora nós podemos criar uma lista com elementos. Vamos imprimir a lista. Ctrl Shift F10, executar. Então nós temos aqui a impressão da lista com 3 elementos, 3 strings. Cada item da lista possui um índice. Por exemplo, Banco do Brasil possui o índice 0, Sicoob o índice 1, Banestes o índice 2. Para adicionar elementos numa lista, nós podemos usar o método append. Lista.append. Vamos colocar mais um elemento, mais uma string, e vamos imprimir novamente. A impressão antes de adicionar o item Itaú é a impressão depois de adicionar o item Itaú. Para inserir um item na lista, você também pode usar o método insert. No método insert, você pode passar a posição que você quer inserir e o conteúdo. Vamos imprimir a lista novamente após o insert. Então nós temos aqui 0, Banco do Brasil, 1, Sicoob, 2, Banestes, append. Inseriu no final o Itaú na posição 3. Quando foi dado o insert de Bradesco na posição 2, ele entrou antes do Banestes. Então 0, 1, 2 Bradesco, 3 Banestes, 4 Itaú. Você pode fazer substituição de um item da lista informando o seu índice. Por exemplo, lista na posição 2 recebe lista na posição 2 recebe Caixa Econômica Federal. Vamos imprimir novamente a lista. Então nós temos aqui, eu fiz a substituição, que estava na posição 2 era Bradesco. Agora nós temos Caixa Econômica Federal. Então você pode trocar um elemento passando o seu índice. Você pode trocar o último elemento informando -1. Por exemplo, vamos usar -1 para substituir Itaú por Caixa Econômica Federal. Então nós temos aqui a substituição do último elemento da lista. Para remover um determinado elemento, nós podemos usar o remove. Lista.remove. Vamos remover Banestes. E vamos imprimir a lista novamente. Pronto, aqui antes da remoção, Banco do Brasil, Sicoob, Bradesco, Banestes e Itaú. Após a remoção, Banco do Brasil, Sicoob, Bradesco e Itaú. Nós podemos também ordenar a lista. Você pode observar que a lista não está em ordem alfabética. Agora eu quero colocar em ordem alfabética. Lista.sort. Antes da ordenação, Banco do Brasil, Sicoob, Bradesco, Banestes e Itaú. Depois da ordenação,
Observe, Banestes, Bradesco, Banco do Brasil, Banestes, Bradesco, Itaú e Sicoob. Lista.sorte para ordenar a lista. Para você adicionar vários itens de uma única vez na lista, você pode usar lista mais igual informar os elementos. Vamos imprimir. Aqui está o resultado. Inserimos 3 itens na lista. Você também pode inverter o conteúdo da lista usando reverse. Lista.reverse. Vamos imprimir novamente. Vamos tirar os demais prints. Então nós temos aqui a lista antes do reverse e a lista depois do reverse. Existe um método denominado pop, que ele remove o último item de uma lista. Você pode usar o pop para copiar esse item para dentro de uma variável. Lista.pop faz a remoção, então eu posso fazer aqui banco recebe lista.pop. Eu vou imprimir a lista e vou imprimir banco. Então nós temos a lista antes da remoção do último elemento, que é Banco do Brasil, a lista após a remoção, após a execução do pop, e a impressão da variável banco, que recebeu o item que foi removido da lista. Banco do Brasil. Vamos fazer mais alguns exemplos. Você pode, inclusive, como elemento de uma lista, colocar uma outra lista, por exemplo, 10.5, 4.75, 8. 3 elementos na lista. E aí nós vamos colocar uma lista dentro dessa lista. Nós temos na posição 0, 10.5, na posição 1, 4.75, na posição 2, 8, e na posição 3, uma nova lista. Vamos imprimir a lista. Aqui está a lista. Nós vamos agora copiar o elemento da posição 3 para uma variável chamada frutas. Lista 3. Vamos imprimir frutas, que é uma lista também. Então você pode observar a impressão de frutas é uma lista. Então nós podemos colocar uma lista dentro de outra lista. Nós podemos usar também os elementos numéricos para fazer cálculos. Soma, recebe lista 0, mais lista 1, mais lista 2. Vamos imprimir a soma. Então nós temos aqui o resultado da soma, 23.25. Nós também podemos obter o tamanho de uma lista. Por exemplo, tamanho, recebe lista, recebe o len, tamanho de lista. Print, a lista possui, vírgula, tamanho, vírgula, elementos. A lista possui 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Então, len, eu obtenho quantos elementos existem na lista. É o tamanho da lista.
Nós também podemos obter o índice de um elemento da lista. Vamos pegar aqui frutas, recebe lista 3, índice, recebe frutas, ponto index, frutas.index, maçã, print, índice. Quando você solicita o índice de um item que não existe na lista, por exemplo, maçã sem o tio não existe, ele retorna um erro. Não encontrou na lista. Então, ele não encontrou esse item. Agora, corrigindo o nome, maçã, nós observamos que o índice da maçã é 1. 0 melancia, 1 maçã, 2 abacaxi. Os índices começam com 0. Nós podemos também verificar a existência de um item na lista. Nós podemos fazer isso aqui, ó. Melancia em frutas. O resultado é verdadeiro, ó. Verdadeiro. Agora vamos mudar? Vamos colocar abacate. Imprimir abacate em frutas. Aqui, ó, o resultado é falso. Então, para verificar se existe um item na lista, nós usamos o que nós queremos validar em lista. Então, existe abacate em lista? Não. Em frutas? Não. Falso. Vamos agora adicionar elementos fornecidos pelo usuário da nossa lista. Lista recebe vazio, enquanto verdadeiro. N recebe int, input, digite um número, informe 0 para sair. Se n for igual a 0, break lista.append n. X recebe 0, enquanto x for menor que o tamanho de lista. Print lista incrementa x. O que está sendo feito? Iniciamos uma lista vazia. Esse loop é infinito, enquanto true. Enquanto for verdadeiro, é um loop infinito, nós vamos fazer com que a variável n receba a entrada do usuário convertida para inteiro. E aí nós vamos validar. Se n for igual a 0, nós vamos executar o break. O break vai fazer o while encerrar. Se não for digitado 0, nós vamos alimentar a nossa lista. Vamos dar um append, colocando o número digitado dentro da lista. Após sair, nós vamos iniciar um novo código. X recebe 0, enquanto x for menor que a quantidade de itens da lista, eu vou imprimir o item x e vou incrementar x mais 1. Então, entro aqui com 0. Se eu digitei 3 números, entro aqui com 0. 0 é menor que 3, imprime 0 e x vira 1. 1 é menor que 3, imprime o item 1 da lista, incrementa. 2 é menor que 3, imprime o item 2 da lista, incrementa mais 1. 3 é menor que 3? Não, aí ele sai, porque 3 é igual a 3. Vamos executar. Digite o número. 10, Enter. 17, Enter. 25, Enter. 0 para sair. Informando 0, Enter.
Aí nós temos aqui a impressão, 10, 17 e 25. Ele imprimiu os 3 números informados. Nós também podemos usar o for para percorrer os itens de uma lista. Por exemplo, carros, recebe, Corolla, Gol, Ranger, Hilux. Nós podemos escrever o for da seguinte forma: for carro, em carros, print carro. O que está sendo feito aqui? Nós vamos percorrer a lista carros usando o comando for, e a cada iteração nós vamos ter um item dentro da variável carro. E nós vamos imprimir esse item. Então nós vamos imprimir Corolla, Gol, Ranger e Hilux. Vamos executar? Então nós temos aqui a impressão: Corolla, Gol, Ranger e Hilux, percorrendo a lista com o comando for. Vamos fazer um exemplo agora, separando números pares e ímpares. Nós vamos fazer uma lista de números, quaisquer, aleatórios, 10, 75, 18, 5, 2, 4, 5, 7, 4, 6, 9, vários números. Então nós temos diversos números aleatórios. Nós vamos ter uma lista de pares e uma lista de ímpares. Nós vamos fazer um for número em lista números. Nós vamos validar agora se o número percentual 2, que é se o resto da divisão de número por 2 for igual a 0, nós vamos adicionar esse número na lista pares. Se não, nós vamos adicionar esse número na lista ímpares. Se o resto da divisão de número por 2 for 0, ele é um número par. Se não, ele é um número ímpar. Aí nós podemos agora imprimir lista pares, números pares e números ímpares. Faltou os 2 pontos aqui no else. Vamos executar. Pronto, nós temos uma lista com números pares que não estão ordenados e números ímpares. Nós podemos ordenar essa lista antes de imprimir. Lista pares ponto sort, lista ímpares ponto sort. Agora nós temos ordenado. Vamos ver agora o enumerate. O enumerate adiciona um contador a um objeto iterável. Uma lista, ela é um objeto iterável. A sintaxe é enumerate, o objeto iterável e o início. Vamos fazer um exemplo? Estações, recebe, primavera, verão, outono, inverno. Nós vamos imprimir, convertendo para a list o enumerate de estações. Executando, nós vamos ver 0 primavera, 1 verão, 2 outono, 3 inverno. O enumerate sempre inicia com 0. Caso você queira iniciar com um valor diferente, você especifica esse valor. Estações, vírgula 1. Então nós temos aqui primavera 1, 2, 3, 4. Então ficou agora iniciando com 1. Nós definimos o valor inicial. Vamos fazer um outro exemplo com enumerate. Print suas opções são for índice item in enumerate opções, vírgula 1.
print índice, vírgula item. Vamos executar. Então nós temos aqui, suas opções são 1 boi, 2 porco, 3 frango, 4 peixe, 5 nenhum. Suas opções são índice, item, in, enumerate, opções, vírgula, começando com 1. Ah, mas eu não quero começar com 1, eu quero começar com 0. Só tirar e executar novamente, começando com 0. Eu também posso, se quiser, colocar o mais 1 aqui, que eu obtenho o mesmo resultado, começando com 1. Agora nós vamos ver como copiar listas e clonar listas. Podemos copiar uma lista usando atribuição, porém as duas listas estarão relacionadas, porque apontam para o mesmo objeto e a alteração em uma lista reflete na outra. Vamos ver um exemplo. Lista 1 recebe carro, casa, bicicleta, mesa, cadeira. Lista 2, caractere de atribuição, recebe lista 1. Vamos imprimir lista 1, lista 1 e lista 2. Agora vamos alterar lista 1. Lista 1.append escrivaninha. Vamos imprimir lista 1 e lista 2. E vamos lista 2.append motocicleta. Vamos imprimir novamente. Vamos executar. Olha só, lista 1, carro, casa, bicicleta, mesa, cadeira. Lista 2, a mesma coisa. Após adicionar escrivaninha à lista 1, a lista 2 também recebeu esse elemento. Ao adicionar motocicleta à lista 2, a lista 1 também recebeu esse elemento. Então, usando o caractere de atribuição, nós copiamos conteúdo de uma lista para outra, mas as duas listas serão alteradas porque elas estão relacionadas. Elas apontam para o mesmo objeto. Agora nós vamos ver como clonar uma lista. Quando você clona, você torna a nova lista independente. Para clonar uma lista e não manter uma referência, nós temos que utilizar o operador de fatia. Por exemplo, aqui na nossa lista 2, nós podemos fazer dessa forma. Lista 2 recebe lista 1 com o operador de fatia. Vamos executar? Então nós temos adicionando escrivaninha lista 1, na lista 2 não foi adicionado, e adicionando motocicleta na lista 2, na lista 1 não foi adicionado motocicleta. Então cada lista é independente. Por hoje é só, vai aqui uma dica: enfie um peixe-babel no ouvido e instantaneamente compreenderá qualquer coisa que ouvir em qualquer idioma conhecido. Obrigado e até a próxima aula.